Glória a Deus. Esdras capítulo 5, palavra do Senhor para nós. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região, deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afasaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando na mão deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhe dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruir este templo e restaurar essa muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são chefes deles. Essa foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos do Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sespazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue esses utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbassar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Amém. No capítulo 5 de Esdras, a obra de Deus que estava sendo feita foi visitada por fiscais. Foram lá os fiscais para saber se eles tinham alguma autorização do rei realmente para fazer aquilo, ou se eles estavam fazendo por conta própria. A resposta deles foi: olha, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele nos encaminhou para cá, nós temos autorização. E é muito tremendo a gente perceber a consciência que eles têm de que o templo foi destruído por causa da desobediência deles. Eles sabiam que a invasão da Babilônia, a destruição do templo, tudo que eles passaram, foi permissão de Deus por causa do pecado deles. Sabe, amados, às vezes nós temos que assumir as nossas responsabilidades e ter consciência de que muita coisa que acabamos passando tem a ver com áreas da nossa vida que Deus quer realmente nos tratar, nos libertar, nos purificar e realmente trazer arrependimento. Mas no capítulo 5, eu queria enfatizar um princípio de Deus aqui na restauração ou reedificação da nossa vida, que é a importância de estarmos ouvindo os profetas de Deus. Ouvir os profetas de Deus. Todo o processo de Deus na nossa vida, ele
ele começa e é mantido à medida que a gente ouve e se sujeita à palavra de Deus. A gente ouve e sujeita aos mensageiros de Deus. A gente sabe que todo o processo de Deus de restauração da nação de Israel, da volta deles para a terra, foi tudo discernido através de palavras que Deus trazia e trouxe. Deus falou através de Jeremias que eles iriam para o cativeiro. Deus falou através de Daniel que Deus os tiraria dali. Na verdade, Jeremias já tinha essa palavra. Daniel leu no capítulo 9 de Daniel, ele lê Jeremias e ele discerne que estava no tempo deles voltarem para a terra deles. Deus levanta Neemias como um homem que também teve o discernimento, que chora, que se arrepende, que ora para ouvir a voz de Deus como governador, e também é usado por Deus para restaurar a cidade de Jerusalém. E aqui no capítulo 5 de Esdras, irmãos, a gente percebe a presença de dois profetas importantes na Bíblia. Olhe comigo Esdras capítulo 5, versículo 1. O profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Eles estavam trabalhando, eles estavam realmente, literalmente com a mão na massa para reedificar o altar, o templo, mas eles estavam fazendo isso porque tinha uma palavra de Deus sobre eles. Eles estavam ouvindo os profetas de Deus, eles estavam entendendo o que Deus estava falando com eles. Amado, o nosso Deus é um Deus que fala conosco. O nosso Deus é Deus Emanuel. Deus enviou-nos o Espírito Santo que habita em nós, e nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus. Nós precisamos estar lendo as cartas de Deus para nós. À medida que a gente vai ouvindo a voz de Deus, nós vamos avançando no propósito, nós vamos sendo restaurados em nossa vida espiritual, emocional, à medida que a gente ouve a voz de Deus e se submete à voz de Deus. E é muito importante destacar que nós precisamos ouvir os verdadeiros profetas de Deus. No tempo de Jeremias, ele falava a palavra de Deus, mas falsos profetas diziam também, em nome de Deus, outras palavras. E todos nós ouvimos palavras, ouvimos o nosso coração, ouvimos as circunstâncias e ouvimos pessoas que estão falando em nome de Deus e às vezes não estão falando em nome de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos para saber se realmente o que está sendo transmitido para nós através de pessoas vem da parte de Deus. 1 Coríntios 14 diz que a profecia deve ser julgada dentro da igreja. Se alguém está falando em nome de Deus, enviando áudios ou vídeos, nós precisamos orar e falar: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? O que a tua palavra está falando comigo? O que o teu Espírito está testificando em mim? E pessoas de Deus que eu conheço podem junto me ajudar a discernir. Nós não podemos, amados, ser impulsivos quando se trata de palavra profética, nem supersticiosos, nem místicos, acreditando em qualquer coisa, mas nós precisamos ter o coração atento ao que Deus realmente está falando conosco. A guerra espiritual é uma guerra de palavras. O inimigo lança palavras para nos desanimar na caminhada com Deus. O nosso coração, ele também fala muitas vezes e nos acusa, e a Bíblia diz que nós devemos entender sempre que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então, diante do Esdras capítulo 5, eu queria compartilhar algumas verdades importantes. Primeiro, nós precisamos ouvir os verdadeiros profetas. Ageu e Zacarias eram verdadeiros profetas. Tinha outros ali. Vocês podem ler lá depois em Neemias, que pessoas tentaram tirar Neemias da obra de Deus e falando como se estivesse profetizando. Não, sai desse lugar. Não, você não precisa fazer isso. Então, nós precisamos ouvir os verdadeiros profetas de Deus. Segundo lugar, esse texto nos mostra que nós precisamos ser encorajados pela palavra de Deus. O versículo 2 diz assim: então Zorobabel, filho de Saltiel e Jesua, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, e os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. A palavra de Deus, ela vai nos encorajar, nos ajudar, não no sentido de nos animar a fazer o que a gente quer, porque há muitas pessoas que começam a achar que profetizar
é alguém chegar para você: faz isso mesmo, vai dar certo, Deus é contigo. E nem sempre é assim. Na verdade, o encorajamento e a ajuda da palavra de Deus é nos encorajar para fazer a vontade de Deus, é nos animar para obedecer a palavra de Deus, é te dizer o seguinte: ore, persevere, congregue, ame a Deus, se santifique, vença o pecado do seu coração, renuncie a sua carne. Ou seja, a palavra de Deus vai nos encorajar a fazer a vontade de Deus. Muita gente confunde profetizar com autoajuda, com pensamento positivo, com triunfalismo, dizendo vai dar tudo certo, Deus é contigo. E às vezes o que nós precisamos ouvir é: se arrependa, porque Deus é contigo para te dar uma vida liberta do pecado, uma vida quebrantada e humilde. Não deixe o teu coração se ensoberbecer, que a soberba não te domine. Às vezes a palavra de Deus, para nos encorajar, amados, é nos encorajar para nos tornar mais parecidos com Jesus. Perdoe os seus pais, ame a sua esposa. A palavra de Deus é para te encorajar a ser semelhante a Jesus, e não dizer que a tua vontade, os teus próprios desejos, as tuas próprias ambições, Deus vai suprir. Deus vai suprir as nossas necessidades, e a palavra de Deus é para nos encorajar a fazer a vontade de Deus. O versículo número 2 diz que eles estavam reconstruindo a casa de Deus, e os profetas de Deus os ajudavam. A verdadeira palavra de Deus vai sempre nos fortalecer para construir a casa de Deus, o nosso corpo como templo do Espírito, em santidade, em obediência. Toda vez que você quiser fazer algo errado, alguém, em nome de Deus, vai te incentivar a fazer aquilo que é errado. Então hoje há pessoas que elas não querem dar dízimo, elas procuram no Google e encontram um pastor que diz: não precisa dar dízimo. Hoje há pessoas que querem tomar algumas decisões, às vezes abandonar o casamento, e elas procuram alguém, e às vezes uma pessoa que diz que é profeta, diz para ela que é para ela abandonar o casamento. E aí você diz: por que Deus permite isso? Porque Deus nos dá liberdade de escolha. E às vezes pessoas estão falando em nome de Deus, mas enganando-nos, e nós só vamos acreditar se o nosso coração já estiver inclinado para o engano. Nós vamos acabar ouvindo o que a gente mesmo gostaria de ouvir. Um princípio para ouvir, compreender a vontade de Deus é desejar, amar, ter prazer de obedecer a Deus. Quando você decide: eu quero obedecer a Deus, mesmo que Ele falar algo que vai me contrariar, Deus vai se revelando a você. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas ela confronta os nossos interesses, ela confronta as nossas motivações. Quantas pessoas estão criando uma fantasia espiritual, uma falsa realidade, dizendo que Deus é com elas, e que tem muito profeta com elas, e acreditando em mentiras, falsas profecias. Em terceiro lugar, eu afirmo por essa palavra, que não apenas nós devemos ouvir os verdadeiros profetas, ser encorajados por essa palavra, mas nós também precisamos permanecer debaixo do favor de Deus. O versículo 5 diz assim: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Irmãos, quando houve esse momento aqui de fiscalização, enquanto a gente está caminhando com Deus, pessoas vão nos questionar, pessoas vão nos perguntar coisas: por que você ora? Por que você está lendo a Bíblia? Por que você está ouvindo tanta palavra? E nesse processo, nós precisamos entender uma coisa: o nosso coração pode ser inclinado a retroceder, a se intimidar, e o texto diz que os olhos de Deus estavam sobre eles. Isso significa que eles estavam debaixo do favor de Deus. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre uma pessoa, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, mas a Bíblia diz que Ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles, totalmente dele. Então quando a Bíblia diz assim, os olhos do Senhor estão sobre eles, é porque você e eu estamos permanecendo debaixo do favor dele. Quando a gente obedece a Deus e mantém um coração reto diante dele, amado, o favor de Deus está sobre nós, a mão de Deus está sobre nós,
Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então nós não devemos sair debaixo desse favor de Deus. Não saia debaixo do favor de Deus por causa de intimidação, de pressão, de medo. E em último lugar, não pare a obra de Deus. Não pare a obra que Deus colocou em suas mãos. Versículo 5, parte B, diz que de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por causa da carta. Então, amados, quando a gente ouve os profetas, ouve a palavra de Deus, nós vamos ser fortalecidos, encorajados, e nós vamos ser renovados em Deus para não parar a obra que Ele mandou a gente fazer. Há momentos que nós vamos estar cansados, há momentos que nós vamos derramar lágrimas, mas a Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Isso tem a ver com perseverança, não parar a obra. Quantas vezes Jesus falou, sede perseverantes na oração? Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. No Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, várias vezes nós vamos ser alertados, dizendo, perseverem na oração, dediquem-se à oração, estejam sempre alertas na oração. Isso tem a ver com não parar a obra de Deus. O texto diz que eles não foram obrigados a parar. O inimigo pode levantar grandes pressões, as circunstâncias podem se tornar muito difíceis, mas nada vai nos obrigar a parar a obra de Deus, a não ser o próprio Deus. Ele pode falar para que a gente, de alguma forma, pare um projeto de maneira temporária, para poder, às vezes, se cuidar, para, às vezes, poder dar uma dedicação a alguma área da nossa vida, até da saúde, da família, mas nunca pare de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Então, eu quero concluir dizendo isso, que nós precisamos, para nos manter na obra da restauração de Deus, dar atenção à voz de Deus, e não a outras vozes. Se alimentar daquilo que vem do céu. E a melhor maneira da gente estar atento à voz de Deus é se enchendo da palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente, louvando, falando entre vós com louvores, salmos, cânticos espirituais. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus nesses dias. Me preocupa quando muitas profecias são liberadas através das redes sociais, e muitas pessoas começam a ficar desesperadas quando ouvem algumas coisas. Penso eu que nós devemos estar ouvindo o Senhor no nosso espírito, no nosso coração, nas nossas congregações, procurando discernir a verdadeira voz de Deus, não nos movendo apenas por profecias que vão viralizando no meio das redes. Nós devemos ouvir o Senhor. Me lembro de 2017, quando em janeiro Deus nos deu uma palavra que viriam dias, meses e tempos difíceis sobre o Brasil, e que era necessário termos prudência e economia. E muitos irmãos ouviram essa palavra e economizaram e tiveram um grande êxito, porque ouviram uma palavra de discernimento espiritual. Antes um pouco, no ano de 2016, 2015 para 2016, o Senhor nos deu uma palavra em intercessão que estava vindo sobre o Brasil uma influência espiritual que afetaria as pessoas na sua psique e que o número de suicídio ia multiplicar sobre o Brasil. Falamos isso onde pregamos e ministramos, e muitos foram alertas e começaram a se cuidar mais, e de lá para cá nós temos nos assustado semanalmente com o índice de pessoas com depressão, com pensamentos suicidas e com pessoas que se suicidam, incluindo dentro dos nossos arraiais no Brasil. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é entretenimento. Ouvir a voz de Deus é discernimento para nos posicionarmos e estarmos alertas. Estar alerta em oração, biblicamente falando, é estar pronto para a volta do Senhor Jesus. É estar todos os dias preparado para o dia da vinda do Senhor. É estar alerta diante das pressões e influências do mundo espiritual. Nós estamos num tempo no Brasil que é tempo da igreja se quebrantar e se humilhar, e não guerrear por partidarismo, mas orar, se humilhar diante do Senhor, clamar a Ele em humildade diante do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem dado a muitos servos e servas, e é bíblica. Vamos orar nessa manhã? Pai, nós te agradecemos
porque o Senhor nos ensina a ouvir a tua voz, e o Senhor já nos deu o manual do céu, o manual do reino de Deus, a tua palavra escrita, a revelação bíblica. Nós oramos para que a tua palavra possa, ó Deus, ser guardada em nosso coração. Que o Senhor levante uma geração que ame a tua palavra, que medite nela de dia e de noite, que ouça os verdadeiros profetas, e o verdadeiro profeta, ele diz: assim está escrito, é a tua palavra a verdadeira profecia, e que na tua palavra possamos discernir os nossos tempos, com discernimento sim profético, mas ó Deus, firmado, alicerçado nos princípios absolutos da tua palavra, nos valores eternos do teu reino, no caráter de Jesus, ó Deus, na revelação de quem tu és, nós possamos andar todos os dias. Senhor, nos ajude a manter os ouvidos na voz do teu Espírito Santo, alertas para a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.